Hoje vamos falar sobre um tema que afeta tantas pessoas no mundo atual, a ansiedade. Não aquela ansiedade pontual que acontece antes de um evento importante, mas aquela ansiedade crônica que parece viver com você, trazendo a preocupação excessiva, aquele aperto no peito, medos que muitas vezes não têm uma causa aparente. Você já fez terapia, talvez use medicamento, busca estratégias para lidar com ela no dia a dia, mas sente que ainda assim tem algo mais profundo, algo que parece que não cede, não acaba nunca. E se eu te disser que em muitos casos essa ansiedade que você sente hoje pode não ser inteiramente sua, que ela pode ser um eco, uma ressonância de histórias, medos e traumas vividos por seus pais, avós ou até gerações mais antigas da sua família. A constelação familiar nos oferece um olhar diferenciado sobre isso. Vamos entender como essas dinâmicas familiares podem estar relacionadas à ansiedade que sentimos e como podemos começar a olhar para isso de forma curativa para ressignificá-la. Então, normalmente pensamos na ansiedade como uma resposta individual a fatores biológicos, psicológicos e o estresse do ambiente. E tudo isso é válido e real, mas precisa ser cuidado. Na visão sistêmica, trazida pela constelação familiar, existe uma ampliação desse olhar. Ou seja, ela nos mostra que às vezes um sintoma como ansiedade crônica pode estar a serviço de uma dinâmica oculta do nosso sistema familiar. Pode ser um sinal de algo que não está em ordem, de algo ou alguém que precisa ser visto dentro da nossa história, incluído. E como é que isso acontece na prática? De que forma a história da nossa família pode gerar ansiedade em nós atualmente? Existem alguns padrões comuns que observamos nas constelações. Eco de traumas e medos ancestrais, ou seja, se nossos avós, bisavós viveram situações de grande perigo, medo intenso, guerras, perseguições, migrações forçadas, acidentes graves, abusos, essa energia de medo e alerta constante pode ser transmitida inconscientemente através das gerações. Podemos sentir uma ansiedade sem motivo aparente, que na verdade é um eco daquele perigo vivido por eles. E a necessidade de pertencer ao nosso clã familiar é uma das forças mais básicas e poderosas que nos movem, que por lealdade nós seguimos o mesmo que eles sentiram. Esse alerta inconsciente ligado a esse medo nos traz algumas sensações. E se eu não for bom o suficiente? E se eu for diferente? E se eu falhar? Será que eu serei excluído? Essa pressão interna pode gerar uma ansiedade constante. Lealdade, segredos e dores ocultas também. Doenças consideradas vergonhosas, medos não explicados, traições, também criam uma tensão no sistema. E essa ansiedade pode ser a forma como o nosso corpo expressa essa tensão. O que não foi dito, os segredos, os perigos ocultos, tudo que paira na nossa família. Os vínculos interrompidos também é outro fator. Às vezes, nós não temos um vínculo com mãe, com pai, uma separação, um abandono, um movimento interrompido, pode gerar essa sensação de insegurança e desamparo de forma muito profunda e também se manifesta na nossa vida através de ansiedade crônica. Por lealdade cega, também podemos identificar com um membro da família que era muito ansioso, que tinha muitos medos ou que viveu uma vida de muita preocupação. De forma inconsciente, sentimos ansiedade daquela mesma forma, só para estar junto com ele no seu destino. Então, a constelação familiar nos auxilia diante de tudo isso, porque ela busca eliminar o sintoma diretamente, mas olhar para a imagem que está por trás desse sintoma. Ou seja, o que é que eu herdo do meu sistema familiar? Através de uma constelação, eu posso identificar os emaranhamentos, ver com quem ou com qual situação do passado essa ansiedade ou outro sintoma está conectado, posso reconhecer e honrar, dando lugar aos meus ancestrais que tiveram destinos difíceis, reconhecer traumas, segredos, sem precisar nem que está por trás desse sintoma. Ou seja, o que é que eu herdo do meu sistema familiar? Através de uma constelação, eu posso identificar os emaranhamentos, ver com quem ou com qual situação do passado essa ansiedade ou outro sintoma está conectado, posso reconhecer e honrar, dando lugar aos meus ancestrais que tiveram destinos difíceis, reconhecer traumas, segredos, sem precisar necessariamente carregar o peso deles. Liberar as lealdades, perceber, soltar tudo que não é meu. Restaurar o fluxo na minha vida, colocar em ordem meu sistema, incluir quem foi excluído, como se fosse um grande quebra-cabeça em que as peças estão encaixadas de forma harmônica, em que cada um assume o seu lugar. Essa ferramenta poderosa
através da abordagem terapêutica complementar. Ela traz clareza, alívio para as raízes sistêmicas da ansiedade, não substitui o acompanhamento médico ou psicológico de forma nenhuma, mas ela complementa, porque é fundamental olhar de forma ampla. E aquela ansiedade que te acompanha pode sim ter muitas histórias antigas e profundas, olhar para tudo isso, liberando esses destinos, essas dinâmicas, esses emaranhamentos, compreendendo e aliviando o peso que você pode estar carregando, vai sim trazer fluxo na sua vida. E a constelação nos oferece a possibilidade de olhar para além do sintoma, buscar a origem sistêmica e abrir espaço para movimentos de cura e liberação. Não se trata de culpar, de procurar justificativa, de acusar, mas de compreender os vínculos profundos que nos unem e encontrar força no nosso lugar, dentro do nosso sistema. Não sei se você já tinha pensado sobre isso, se era possível ter uma ansiedade crônica relacionada à história da sua família, e se faz sentido para você, compartilha, comenta nos comentários. Se você busca caminhos para lidar com a ansiedade, sentiu que essa abordagem pode te auxiliar, procura saber mais sobre a constelação familiar nos links da descrição. E é claro, se gostou do vídeo, deixa um like, se inscreve no canal, compartilha com quem pode se beneficiar dessa visão. E lembre-se de buscar sempre o apoio profissional adequado para a sua saúde mental. Um abraço acolhedor e até o próximo encontro.